Shalom, amados. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Eterno. E tivemos uma palavra na quarta-feira. Eu vou estar procurando trazer um resumo dessa palavra. Então eu vou precisar sintetizar bem tudo que foi abordado na sexta-feira. Como sabemos, nós, na semana passada, mais precisamente de sexta a domingo, dentro do calendário mundial, nós estivemos vivendo a celebração da Páscoa. E dentro de um calendário bíblico, essa data é um pouco diferente. Então, dentro desse calendário bíblico, que está lá no livro de Levítico, no capítulo 23, é onde o Eterno estabelece a data da celebração da Páscoa. Então, Levítico, capítulo 23, verso 1 e 2, nós vemos o Eterno estabelecendo as festas. E quando chega no verso 4 do capítulo 23, o Eterno fala para Moisés: são estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E aí ele começa a dizer o tempo do acontecimento das festas. E diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, no final da tarde, é a Páscoa do Senhor. E a partir da data da Páscoa, nós temos também, dentro do texto bíblico, a contagem de 7 semanas ou de 49 dias para uma próxima festa, que é a festa de Shavuot, nos nossos dias conhecida como Pentecostes. Ok? Tanto no tempo do Êxodo como nos nossos dias, são festas que têm tamanha importância para nós. E eu quero estar fazendo uma conexão das épocas e também trazendo uma correlação entre a Páscoa do Êxodo, Shavuot, ou Pentecostes no Êxodo, e Pentecostes nos nossos dias. Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer que as festas, elas tinham um apontamento para o futuro. Colossenses 2, versos 16 e 17, vai dizer: ninguém vos julgues pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova. Lua nova é o calendário, porque o calendário ele era marcado pela lua nova. Então, ninguém vos julgues pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, as festas bíblicas, elas têm um apontamento para o futuro. E dentro da festa de Páscoa, nós temos também a festa de primícias, e a partir de primícias se conta 49 dias ou 7 semanas, e no 50º dia teríamos Shavuot, e em nossos dias Pentecostes. Então, a gente precisa entender, ou melhor, precisamos fazer a leitura do que essas festas têm de apontamento para mim e para você nos dias de hoje, ok? Então, lembrando que ambas as festa de primícia e festa de Shavuot eram festas onde se apresentavam os frutos da terra, se apresentava o resultado, a colheita. Então era a festa também da colheita. Pentecostes, Shavuot, festa da colheita, festa das semanas, onde o agricultor apresentava os frutos como oferta. E isso tem muito a ver com o nosso contexto atual. Eu só preciso fazer uma analogia entre as festas para entender o que essa festa de Shavuot, lá no Êxodo,
tem de apontamento para Pentecostes nos dias de hoje. Então as duas festas são festas onde se apresentavam os frutos da terra como oferta, ok? Dentro de Páscoa tinha pães ázimos e tinha primícias. A partir de primícias se contavam 7 semanas para chegarmos em Pentecoste, ou Shavuot, como era conhecida antigamente, ok? Então isso está em Levítico capítulo 23, você pode ler. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, porque a minha intenção é me concentrar nesse espaço de tempo que o Eterno recomendou, o Eterno ordenou que se contassem 7 semanas para que, a partir de primícia, que está dentro de Páscoa, se chegasse para celebrarmos Pentecoste ou Shavuot. O que essas 7 semanas nos apontam? Essas 7 semanas, elas vão nos apontar como um tempo de preparo. Guarda isso, um tempo de preparo. Na época, no tempo do Êxodo, saindo do Egito, sendo preparado para o Sinai. Em nosso tempo, saindo de Páscoa, sendo preparados para Pentecoste. O que isso tem a ver conosco? Naquela época, o povo sai do Egito e precisa de um tempo de preparo para, quando chegasse no Sinai, estar em condições de receber a revelação do Eterno. Deus queria se revelar ao povo, mas não tinha como Deus se revelar para um povo sem que esse povo estivesse devidamente preparado. Então Deus fala, olha, vamos contar 7 semanas. Quando chegar no Sinai, eu vou me revelar ao povo. Se você vê no livro de Êxodo, no capítulo 19, falando exatamente disso, do tempo em que Deus se revela ao povo, ou pelo menos tentou se revelar, diz assim, Êxodo 19:16, ao alvorecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um barulho muito forte de trombeta, ou um som de trombeta ou do chofar, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Êxodo 20, verso 18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés, fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Deus, para que não morramos. Então, Deus queria se revelar, mas o povo não suportou a intensidade da revelação. Ele falou, não, Moisés, vai você ver o que Deus tem para revelar e você traz para a gente. O povo temeu. Então, o que essas 7 semanas hoje, contextualizando a festa de Pentecoste para nós, tivemos Páscoa, temos um espaço até Pentecoste. Então, esse espaço de tempo de 7 semanas, 49 dias, é um tempo onde nós precisamos estar sendo preparados para, quando chegarmos em Pentecostes, suportarmos a intensidade com que Deus quer se revelar para mim e para você. Pentecoste é um tempo onde o poder de Deus vai se manifestar. Não é isso que a gente vive em Pentecostes? Mas naquela época, diz a Bíblia que o povo teve medo, ou seja, o povo não teve maturidade para receber a intensidade com que Deus queria se revelar. Então, nesse tempo, estamos sendo transicionados de Páscoa para Pentecoste. É um tempo onde nós vamos estar adequando nossa tricotomia, alinhando nossa tricotomia, corpo, alma e espírito, sendo preparados para suportar a grandeza das revelações.
Nós estamos sendo preparados, assim como o povo precisou ser preparado para chegar no Sinai e receber a revelação da Torá, de um padrão de conduta revelado pelo Eterno, e o povo não suportou e pediu que Moisés fosse essa pessoa que viesse a falar com eles, ou seja, o povo não teve maturidade para lidar com a intensidade da manifestação do Eterno. Então, na Páscoa, contextualizando a festa, na Páscoa nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas é necessário nos conscientizarmos de que realmente nós seremos livres quando a nossa mente estiver liberta. Não adianta eu sair do Egito, eu preciso tirar o Egito de dentro de mim. Não adianta somente eu ser liberto do pecado. Eu preciso que o pecado deixe de agir na minha carne. Então, para não corrermos o risco de nos atemorizarmos com aquilo que o Eterno quer nos revelar em Pentecostes, nós precisamos alinhar a nossa tricotomia. Esse tempo de 7 semanas é um tempo de alinhamento, corpo, alma e espírito, sendo trabalhados e preparados para estarem diante da revelação, diante do poder do Espírito que vai descer, que vai se manifestar em Pentecostes. Aí você vai me falar assim, mas peraí, pastor, mas eu já sou cheio do Espírito, eu já fui cheia do Espírito, eu tenho manifestações do Espírito. Se você analisar o texto de Atos, capítulo 1, que vai falar: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Então, o poder do Espírito vem sobre nós para nos fazer testemunhas. O que é que você quer dizer com isso? Você pode estar se perguntando. Eu quero dizer para você que maior do que os dons do Espírito é a manifestação do fruto. Pensa nisso. Não procure focar Pentecostes como um momento onde se desatou dons. Os dons foram desatados, mas houve uma habilitação para você dar fruto. O fruto vai falar muito mais do que os dons. O fruto dá muito mais testemunho do que os dons. Então, eu preciso me libertar de mim para não correr o risco de me tornar construtor de bezerro ao invés de construtor de altar. Guarda isso. O povo precisava ser limpo para não correr o risco do que aconteceu. Saiu do Egito, construiu o bezerro, e Deus tirou aquele povo do Egito para construir altar. Vamos analisando isso. O Eterno está nos preparando para sermos construtores de altares que glorifiquem o seu nome. Ok? Então nós temos 7 semanas para nos preparar, corpo, alma e espírito, para que em Pentecostes possamos receber a medida de revelação que o Eterno tem para nós através da manifestação do Espírito Santo. Não adianta estar livre do pecado, mas com a mente presa em alguns pontos da nossa história. Presos na alma, presos na nossa maneira de ser, presos num temperamento, numa personalidade, numa maneira de agir, na maneira de reagir diante de circunstâncias. Não adianta eu estar liberto do pecado, mas estar preso de alma. Eu preciso estar num processo de santificação, de purificação e liberação da minha alma. Nos nossos dias, esse tempo de 7 semanas da Páscoa até Pentecostes,
é para, guarda isso, encerrarmos todos os ciclos repetitivos na nossa vida. O número 7, não foi à toa que o Eterno estabeleceu 7 semanas, ou seja, 49 dias, porque o 7 não aponta tão somente para perfeição e plenitude. 7 aponta para ciclo. Então, alguns de nós estamos precisando fechar ciclos que se mantêm abertos na nossa história. Esse tempo de 7 semanas é o tempo de fecharmos alguns ciclos. Tem pessoas que estão presas em ciclos repetitivos. Várias coisas se repetem na sua história e na sua vida. Então, esse tempo é um tempo de fechar ciclo, meu irmão. Pensa nisso. Pensa nos ciclos repetitivos. Alguns de nós temos permitido que alguns ciclos da alma permaneçam abertos. Tem pessoas que ainda têm feridas abertas na alma, mágoa, ressentimento. Pessoas que não conseguem fechar o ciclo da falta de perdão. Quem você está precisando perdoar? Quem te feriu ao ponto de você achar que não merece perdão? A oração que Jesus nos ensinou foi: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, da maneira que Jesus te tratou, é a maneira que você precisa tratar quem está te devendo, quem te ofendeu, quem te feriu. Libera perdão, meu irmão. Fecha o ciclo da amargura na sua vida. As 2 festas, guarda isso, eram festas agrícolas, onde o que era apresentado como oferta eram os frutos da terra. Então, contextualizando as festas, Páscoa para nós apresentamos o fruto do arrependimento. Na Páscoa nós nos arrependemos e nos apresentamos ao Eterno para sermos resgatados do pecado. Agora estamos nesse período de fechar o ciclo até Pentecostes, ou seja, 7 ciclos, né? Porque são 7 semanas. Cada semana, meu irmão, procura qual ciclo que você tem que fechar na sua história, na sua vida. O que está mal resolvido e mal definido para você, que tem levado você a repetir determinadas situações, determinados comportamentos. Então, em nossos dias, nós aprendemos que Páscoa apresentamos fruto do arrependimento. E em Pentecostes, vamos precisar apresentar fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, de 22 a 25. Ok? Então, em Pentecostes somos habilitados a dar os frutos, o fruto do Espírito. O poder do Espírito Santo nos habilita a apresentarmos o fruto do Espírito. Na Páscoa fui liberto do pecado. Agora eu preciso ser transicionado para me libertar do meu eu, para que em Pentecostes eu possa apresentar uma nova oferta. Que oferta é essa? Eu vazio de mim mesmo, me apresentando como oferta para servir ao Eterno. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você é que dentro dessas semanas você precisa tratar das suas emoções, das suas mágoas, das suas diferenças com irmãos, da sua ansiedade, para poder chegar em Pentecoste com a tricotomia alinhada, corpo, alma e espírito alinhados, com maturidade emocional e espiritual, para ser cheio do Espírito Santo. E dentro desse alinhamento, nós vamos poder viver o Pentecoste de hoje sem ter medo da revelação na intensidade com que Deus quer se revelar, como o povo teve medo no Êxodo. Então, dentro de um alinhamento da sua tricotomia, você se torna maduro para poder suportar a dimensão de revelação. Esse é a transição que estamos vivendo nesse tempo. Saindo de Páscoa, sendo transicionado para Pentecostes, aonde vamos poder ter maturidade
para receber o nível de revelação que Deus tem. Que o Eterno nos abençoe. Amém.